Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje para falar sobre mandado de segurança. Pessoal, como de costume, estou com o roteiro aqui em mãos, tá certo? O roteirinho aqui na minha frente para a gente poder acompanhar a aula, beleza? Pega o roteiro de vocês também e vamos começar a aula de hoje. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos saber em relação ao mandado de segurança é qual é o conceito e a finalidade desse mandado de segurança, desse instrumento processual. Lembrando que a gente estava falando sobre processo coletivo, mas hoje, antes de falar do mandado de segurança coletivo, propriamente dito, eu vou falar do mandado de segurança individual, suas características gerais que se aplicam tanto a um quanto a outro, né? E depois eu faço uma explicação sobre o mandado de segurança coletivo, que eu acho que assim vai ficar mais didático para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, qual é o conceito e a finalidade do mandado de segurança? Primeiro, o mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil, tá? Ou também chamado remédio constitucional, que visa proteger direito líquido e certo, seja individual ou coletivo, que não seja amparado por habeas data ou habeas corpus, tá certo? Então vamos lá, o mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil que visa proteger direitos individuais ou coletivos que foram lesados ou têm a ameaça de lesão por um ato de uma autoridade coatora, que a gente já daqui a pouquinho vai ver quem é. Sempre lembrando que esse direito é um direito líquido e certo, que a gente também vai ver o que é mais à frente, tá certo? Então, só fixem aí, pessoal. Trocando em miúdos, o mandado de segurança, ele serve basicamente para poder proteger o cidadão ou alguma universalidade de bens, algum órgão, alguma pessoa jurídica, de um ato que seja ilegal, que contém alguma ilegalidade, ou um ato que tenha abuso de direito. Pessoal, isso é muito importante. Ou seja, quando a gente fala do cabimento do mandado de segurança, a gente está falando de um ato emanado de uma autoridade pública ou algum agente que exerce uma função pública e que contenha alguma ilegalidade ou abuso de direito, tá certo? E que não seja, logicamente, amparado por habeas corpus ou habeas data, tá bom? Vamos lá, pessoal. O mandado de segurança está positivado lá no artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição Federal e ele também está destrinchado ali na Lei Federal, que é uma lei específica do mandado de segurança, a Lei Federal 12.016 de 2009, tá certo? Que é a lei do mandado de segurança. Então, pessoal, quando a gente fala de mandado de segurança, a gente tem duas espécies de mandado de segurança. O mandado de segurança repressivo e o mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança repressivo é aquele em que o cidadão, a pessoa, a juíza, mandado de segurança depois de já ter sofrido a lesão, depois de já ter acontecido e sofrido o ato da autoridade pública que causou a lesão. No mandado de segurança preventivo, ainda não há a lesão, mas há ali uma ameaça concreta de haver aquela lesão. Há um justo receio de ocorrer aquela lesão, diz a lei, tá certo? Então, mandado de segurança repressivo, quando já tenha ocorrido a lesão. Mandado de segurança preventivo, quando ainda não aconteceu a lesão, mas existe justo receio de que a lesão vá se concretizar, beleza? Pessoal, qual é então aí a natureza, eu já falei a natureza jurídica para vocês, né? A natureza jurídica dessa ação é a natureza jurídica de ação constitucional de natureza civil. E ela tem um rito, pessoal, especial, que é o rito que está lá na Lei 12.016. No finalzinho eu vou passar aqui bem genericamente como é esse rito para vocês, de uma forma bem genérica, fazendo uma linha do tempo mais ou menos aqui para vocês. E também é um procedimento sumaríssimo. Por que sumaríssimo? É um procedimento rápido, é um procedimento que não admite muita enrolação, que não admite muitas intercorrências no meio do processo. Tanto é verdade que para se ajuizar o mandado de segurança, há que se ter prova pré-constituída daquilo que se está alegando, tá certo? Ou seja, tem que ter prova ali documental de que a ameaça, a lesão ou a lesão já tenham ocorrido, ou seja, daqueles fatos que você narrou, já tem que ter a prova pré-constituída, beleza?
Mas uma questão importante é o seguinte, pessoal, o mandado de segurança é considerado cláusula pétrea lá nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. O que isso significa? Significa que nem que o legislador quisesse exercer o direito de alterar a Constituição para tentar retirar esse mandado de segurança da Constituição Federal, a possibilidade de haver um mandado de segurança, isso não será permitido porque é considerado cláusula pétrea, tá certo? Ou seja, não há a possibilidade de se extinguir o mandado de segurança do nosso ordenamento jurídico, beleza? Pessoal, e vamos lá então tratar um pouquinho sobre o cabimento do mandado de segurança. E eu já disse para vocês, cabe o mandado de segurança contra qualquer ato. E aí o ato pode ser um ato comissivo ou omissivo, ou seja, contra um ato ou uma omissão da autoridade pública ou pessoas particulares no exercício de uma atribuição pública, tá certo? Em que neste ato haja ou uma ilegalidade ou um abuso de direito. Então, pessoal, sempre vai caber um mandado de segurança quando houver um ato de autoridade pública ou algum agente particular que haja em delegação do poder público, ou seja, que esteja ali exercendo uma atividade pública, né? Vou dar um exemplo para vocês. Diretor de escola particular. Você vai pensar assim, mas o diretor de uma escola particular não é autoridade pública, mas ele exerce por delegação uma função pública que é a função do ensino, da instrução, tá certo? Então, por exemplo, pode haver um mandado de segurança contra o diretor de uma escola particular, tá certo? Isso é permitido no nosso ordenamento jurídico, porque ele está agindo em delegação. Por exemplo, uma empresa pública, a SEB aqui no Distrito Federal, que é a Companhia de Energia Elétrica aqui do Distrito Federal, que é uma empresa particular, mas ela exerce uma função pública. Então, eventualmente, um agente da SEB que pratique um ato ilegal na sua função pública, ele pode também ser aí autoridade coatora e sofrer os efeitos de um mandado de segurança, tá certo? Então vamos lá. Cabe então um mandado de segurança contra ato que ameace lesionar ou que lesione um direito individual ou coletivo, desde que a autoridade que emanou esse ato seja uma autoridade pública ou uma autoridade particular em delegação do poder público, tá certo? E que esse direito seja um direito líquido e certo, ou seja, comprovado por prova pré-constituída e que haja ilegalidade ou abuso de direito, beleza? Então vamos lá, nós temos 4 requisitos aí para poder caber um mandado de segurança. Eu tenho que ter um ato comissivo ou omissivo, eu preciso ter a ilegalidade ou o abuso de direito, eu tenho que ter a lesão ou ameaça de lesão e eu tenho que ter o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, beleza? E pessoal, lá na Lei 12.016, lá no artigo 5º, ele traz pra gente algumas hipóteses, ali 4 hipóteses em que não seria permitido o ajuizamento de mandado de segurança, ou seja, onde haveria o descabimento do mandado de segurança, onde não seria cabível o mandado de segurança. E a lei diz o seguinte, olha, que não caberá o mandado de segurança, 1. Contra ato da qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independente de caução. 2. De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Da decisão judicial transitada em julgado. E 4. Contra ato de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista ou concessionárias de serviço público, tá certo? Tá lá no artigo 5º, depois dá uma pausinha aí, dá uma lida lá no artigo 5º da Lei 12.016 de 2009, para vocês fixarem isso daí. São as quatro hipóteses onde não cabe o mandado de segurança, beleza? Pessoal, agora vamos abordar só um pouquinho mais aqui o que é o direito líquido e certo. Pessoal, o direito líquido e certo é quando a gente lê a literalidade do que diz a Constituição e do que diz a lei, tanto a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 69, quanto o artigo 1º ali da Lei 12.016, vão falar que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, tá certo? Olha só, pessoal, essa
esse direito líquido e certo dá a impressão de que o direito tem que ser certo, tem que ser algo que não tenha nenhuma discussão, né? Algo que não tenha nenhuma divergência doutrinária ou jurisprudencial, né? Essa é a que dá a impressão pra gente. Mas não é isso que tanto a Constituição quanto a Lei 12.016 quiseram dizer. Na verdade, quando a gente fala em direito líquido e certo, a gente está dizendo que os fatos narrados pelo autor são certos e eles são passíveis de comprovação por prova pré-constituída, prova documental pré-constituída, tá certo? Ou seja, se o autor está dizendo que houve um ato de ilegalidade praticado por uma autoridade pública, ele tem que ter ali um documento que comprove essa ilegalidade, tá certo? Ou mesmo que ele não tenha em mãos, ele tem que ter pelo menos a indicação da onde esteja esse documento que comprove de plano essa ilegalidade, tá certo? Então, pessoal, quando a gente fala em direito líquido e certo, a gente está falando simplesmente que os fatos narrados na sua petição inicial do mandado de segurança, eles devem poder ser comprovados, de plano, tá? Por uma prova pré-constituída. Por que isso? Prova pré-constituída? Porque não tem instrução probatória no mandado de segurança, tá? Não tem audiência de instrução, não tem perícia, não tem nada, tá? Não tem instrução probatória. Então a prova ela deve ser pré-constituída e documental. Então você já tem que, na petição inicial, juntar todas essas documentações, beleza? Então, se o direito ele é divergente, se algum tribunal julga de um jeito, se uma doutrina pensa de uma forma, outra de outra, isso não interessa, tá? Isso não impede o ajuizamento do mandado de segurança, beleza? Inclusive, existe uma súmula 625 do STF que diz que o direito analisado ali no mandado de segurança, se ele for divergente nos tribunais, isso não impede o ajuizamento do mandado de segurança, tá certo? Então, fiquem ligados nisso daí, porque isso já causou muita controvérsia, mas você que tá ligado aí não vai se confundir nisso, beleza? Vamos lá, pessoal. Legitimidade ativa, ou seja, quem pode ser autor do mandado de segurança? Pessoal, qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, universalidade de bens como espólio, massa falida, inclusive órgãos públicos despersonalizados também podem ser legitimados ativos para o mandado de segurança. Então, basicamente, qualquer pessoa aí pode ser legitimado ativo do mandado de segurança, beleza? E quem pode ser, então, a autoridade coatora, quem pode ser o réu da ação do mandado de segurança, quem pode ser ali o polo passivo. Quem pode estar ali no polo passivo do mandado de segurança? No polo passivo, pessoal, vejamos bem, vai estar no polo... Primeiro que, quando a gente fala de polo passivo do mandado de segurança, a gente já tem que entender o seguinte: há um litisconsórcio necessário, tá? Há um litisconsórcio necessário, ou seja, sempre no mandado de segurança vão ter pelo menos 2 réus, tá? Por quê, pessoal? Porque a lei determina que o seguinte, que a autoridade coatora é aquela que emanou o ato ou que determinou que o ato que causou a lesão, o ato ilegal, o ato abusivo, tenha sido praticado. Então, vejamos, eu tenho aí a autoridade coatora, que é aquela autoridade coatora que praticou o ato ou que determinou a prática do ato, tá? Então esse é o primeiro réu da ação do mandado de segurança, e eu tenho ainda o segundo réu em litisconsórcio com esse primeiro réu, que vai ser o órgão público, a autoridade pública a qual a autoridade coatora primitiva está vinculado ou está hierarquicamente posicionado superiormente a ele. Então vejam só, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que cumpre os requisitos para aposentadoria, vai lá no INSS e pede a sua aposentadoria, tá certo? Vai lá e pede a sua aposentadoria. E vamos supor que o diretor de benefícios do INSS aqui do Distrito Federal tenha negado a aposentadoria para essa pessoa, tá? Por uma ilegalidade. Ele não cumpriu a lei. Ele não verificou que essa pessoa tinha todos os requisitos para se aposentar e negou a aposentadoria. É um ato ilegal emanado de uma autoridade pública, no caso, o INSS. É passível de mandado de segurança? É passível de mandado de segurança, tá certo? Então, quem vai ser o réu dessa ação? Quem vai ser a autoridade coatora? Aquele que emanou o ato. Então, o diretor de benefícios aqui do INSS do Distrito Federal, tá? E quem vai ser
o órgão aí que vai compor em litisconsórcio passivo necessário com essa autoridade coatora? Vai ser o órgão, no caso aqui, a Superintendência do INSS aqui no Distrito Federal, tá certo? Então, pessoal, sempre aí no polo passivo, duas pessoas, a autoridade que emanou o ato ou que determinou que aquele ato tenha sido emanado e também o órgão a qual ela esteja vinculada, beleza? Lembrando, pessoal, que isso aí, o mandado de segurança, ele serve para todas as esferas, seja na esfera federal, estadual ou municipal, tá? E a autoridade pública, pessoal, a gente entende aqui como sendo a autoridade das entidades direta, mas também das entidades dos entes diretos e também dos entes da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, inclusive concessionárias de serviço público, tá bom? Então, a autoridade legitimado ativo, pessoa física, jurídica, nacional, estrangeira, universalidade de bens como massa falida, espólio, órgãos públicos despersonalizados e legitimado passivo, a autoridade coatora mais o órgão em que ela esteja vinculada, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre prazo. A lei diz que o mandado de segurança ele tem um prazo aí decadencial de 120 dias. Decadencial, então, ele não se suspende nem se interrompe. Ou seja, a parte ela tem 120 dias para poder ajuizar o seu mandado de segurança. Se não fizer isso, decai o seu direito e ela não poderá mais fazê-lo por mandado de segurança. Beleza? Pessoal, é importante que se diga o seguinte, o mandado de segurança preventivo, que é aquele onde ainda não aconteceu a lesão, mas que tem o justo receio, a ameaça de acontecer a lesão, ele não tem prazo, né? Porque a lesão ainda não se concretizou. Então, você não tem prazo para ajuizar aí esse mandado de segurança. Mas o mandado de segurança repressivo, que é aquele quando a lesão já tenha ocorrido, o prazo é de 120 dias, prazo decadencial, beleza? Pessoal, vamos lá. Qual que é a competência para o julgamento do mandado de segurança? A competência, ela vai depender de quem é a autoridade coatora. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o mandado de segurança ele é um procedimento único aqui que nós estamos explicando, mas a competência dele vai depender de quem está no polo passivo da ação, que é basicamente também o que a gente faz aí nos processos individuais, no procedimento comum. Se eu tenho no polo passivo a união, né, num procedimento comum, esse processo vai ser julgado pela Justiça Federal. Se eu tenho um particular, ele vai para a Justiça Comum Estadual, tá certo? E isso aí a gente não tem muita dúvida, né? Então vamos lá, a competência do mandado de segurança, ela vai se dar pelas regras constitucionais e as regras de repartição de competências que a gente já conhece. Mas só para dar alguns exemplos, sempre essa competência vai demandar uma análise de quem está no polo passivo da ação. Então vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, o presidente da República no polo passivo da ação, se eu tenho o presidente como autoridade coatora do meu mandado de segurança, esse mandado de segurança ele deve ser interposto lá no STF. Por quê? Porque o artigo 102.1, a linha D de dado da Constituição Federal, diz que é lá que deve ser processado o mandado de segurança contra o presidente da República. Agora, se eu tenho um mandado de segurança contra ministro de Estado ou comandante das Forças Armadas, né, Marinha, Exército ou Aeronáutica, isso deve ser um mandado de segurança que tenha essas autoridades como autoridades coatoras, eu vou ajuizá-lo, eu vou distribuí-lo lá no STJ, tá certo? Isso por quê? Porque a Constituição diz que é assim, o artigo 105, a linha 1, aliás, inciso 1, a linha B da Constituição diz que é assim, tá certo? E por aí vai. Se for um ato ilegal de um juiz federal, por exemplo, eu vou ajuizar a ação no Tribunal Federal a qual ele esteja vinculado. Se for aqui no TRF1, eu vou ajuizar a minha ação, meu mandado de segurança no TRF1. Se for TRF2, vou ajuizar lá no TRF2. Se for no TRF5, vou ajuizar lá no TRF5, beleza? Sem maiores problemas, tá bom? Pessoal, seguindo aqui ainda no nosso procedimento do mandado de segurança, nós temos a possibilidade da concessão de liminar. E aí não tem nenhuma surpresa. Para a concessão da liminar no mandado de segurança, tem que comprovar a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, tá bom? O perigo in mora e a plausibilidade
do direito, tal qual lá os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, beleza? Aqui só um detalhe, se no mandado de segurança, o mandado de segurança ele é um procedimento muito rápido, muito célere, né? Mas se no mandado de segurança for deferida a liminar, ele terá prioridade de tramitação, tá bom? Isso diz a lei. E a lei também diz pra gente, pessoal, algumas hipóteses em que não se considerará liminar o mandado de segurança. Então, já de antemão, o legislador trouxe pra gente algumas hipóteses, no caso 3 hipóteses, em que não se admitirá liminar em mandado de segurança. E quais são essas hipóteses? A linha A, a compensação de créditos tributários, ou seja, se eu pedir um provimento liminar no mandado de segurança para compensar crédito tributário, isso é impossível, não pode ser concedido. Por quê? Porque a lei diz que não pode, tá certo? A entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Se eu eventualmente vim do exterior, trouxe algum bem e ele foi preso lá na alfândega, lá na Receita Federal, e eu ajuizo um mandado de segurança contra a autoridade coatora lá da Receita Federal que prendeu o meu bem e eu entendo que foi uma prisão ilegal desse bem, foi uma retenção ilegal desse bem, tá? Eu não vou conseguir, eu não posso eventualmente ter uma liminar para poder pegar esses bens, tendo em vista que a lei me proíbe, tá certo? Tem que esperar então aí o trâmite do mandado de segurança. E a terceira hipótese, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Pessoal, isso porque muitas vezes os servidores públicos ajuizavam mandado de segurança para poder ter uma equiparação de salários ou uma reclassificação no seu cargo em virtude de uma readequação na carreira, tá certo? E isso foi muito comum ali na década de 80, década de 90. Então, quando veio essa nova lei que é de 2009, ela trouxe para a gente essa impossibilidade de deferimento de liminar. Isso não quer dizer, pessoal, que isso não possa constar do mandado de segurança. Você pode fazer um pedido no mandado de segurança para reclassificação, para equiparação, para compensação de créditos, para entrega de mercadorias retidas? Pode, não tem problema. Só que isso não vai ser concedido em medida liminar. Vai ter que esperar o julgamento final aí de mérito do mandado de segurança, beleza? Sentença, pessoal. Como se dá aí essa sentença do mandado de segurança? Essa sentença do mandado de segurança ela é uma sentença comum, como de qualquer outro processo. A diferença é que ela não faz coisa julgada material, e aí por uma coisa óbvia, pessoal. A coisa julgada material demanda que haja um juízo de cognição exauriente. No mandado de segurança, como eu disse para vocês, não tem instrução probatória. Se não tem instrução probatória, não tem cognição exauriente, não faz coisa julgada material, tá certo? Ou seja, uma questão decidida no mandado de segurança, ela pode voltar a ser discutida numa outra ação ordinária, tá certo? Sem o menor problema. Da sentença do mandado de segurança caberá apelação. Da decisão que defere ou indefere a liminar do mandado de segurança, cabe agravo de instrumento. E, pessoal, importantíssimo, da decisão que concede a segurança, ou seja, que dá provimento ao mandado de segurança, deverá ser confirmada pelo tribunal em remessa necessária, beleza? Então, sempre que o mandado de segurança for provido, ele tem a necessidade de ir para o tribunal para que o tribunal possa fazer a remessa necessária. Ele vai para o órgão superior para que o órgão superior faça ali a confirmação ou não dessa decisão, beleza? E por último aqui, a sentença não condenará o vencido em honorários de sucumbência, tá? Beleza, pessoal? No mandado de segurança não tem condenação em honorários de sucumbência. Agora, pessoal, de forma muito simples, eu vou passar para vocês aqui mais ou menos a linha do tempo do procedimento, só para que a gente fique aí ciente dessa linha do tempo do mandado de segurança. Começa ali com a petição inicial, o juiz recebe, confere se tem todos os requisitos, não tendo os requisitos, ele manda emendar. Se tiver todos os requisitos, ele recebe, manda notificar. A lei diz que manda notificar, né? Eu digo aqui que ela manda citar. Tá? A Lei 12.016 vai dizer, manda notificar a autoridade coatora e o órgão a que ela está vinculada, tá? Mas isso aí é, na verdade, uma citação. Então, cita a autoridade coatora e o órgão a que ela está vinculada
para que se manifestem, pessoal. Para que se manifestem em quanto tempo? Em 10 dias, diz a lei, tá bom? Então, em 10 dias vai prestar informações. Depois disso, o Ministério Público ele também terá 10 dias para poder se manifestar e o juiz deve decidir esse mandado de segurança dentro de 30 dias, tendo ou não o Ministério Público dado o seu parecer, tá certo? Lembrando que no mandado de segurança há a intervenção obrigatória aí do Ministério Público, beleza? E pessoal, deferido o mandado de segurança, haverá a remessa necessária, como eu falei para vocês, né? Então, se for indeferido o mandado de segurança, acaba ali o procedimento. Se for deferido o mandado de segurança, o processo vai para o órgão hierarquicamente superior para poder fazer aí a confirmação ou não, que é o que a gente chama de remessa necessária. Então vejam, pessoal, que esse procedimento do mandado de segurança é um procedimento muito simples, muito rápido, tá certo? Por isso, por não ter instrução probatória, a lei exige que no ato da propositura da ação, na petição inicial, já venha acompanhada de todos os documentos necessários, ou seja, da prova pré-constituída documentada, beleza? Pessoal, fico por aqui, espero que tenham gostado da aula e fico à disposição de vocês. Até mais, tchau, tchau!